Olá, sejam bem-vindos todos a mais uma videoaula do professor Wellington Senna, da Escola José Maria Falcão. Hoje o tema da nossa aula será a third conditional, ou a terceira condicional, como assim nós a conhecemos. Vamos lá. Bom, pessoal, dando início aqui à nossa aula, né, todo o conteúdo de inglês eu gosto de fazer sempre a representação da ação em cima da linha do tempo, na nossa timeline. E eu estou colocando aqui para vocês, deixa eu só pegar aqui o meu marca-texto aqui para poder rabiscar aqui. Eu gosto sempre de colocar essa representação da ação em cima da timeline para a gente poder entender em qual momento é apresentado a ideia da ação. Então, sabemos, né, somos sabedores, porque a gente já viu outras condicionais, que qualquer condicional ela é formada por duas orações, onde uma será a condição ou causa, que em inglês a gente chama de clause, e a outra será a consequência, ou resultado, que em inglês a gente chama de result, tá bom? Então, clause and result. Vejam que na linha do tempo, as duas estão apontando para o passado. É muito importante perceber isso, que as duas orações apontam para o passado. Vamos começar a entender melhor, ouvindo aí agora a nossa definition. The third conditional is used to express the past consequence of an unrealistic action or situation in the past. Ou seja, ele está falando aí que a terceira condicional é utilizada para expressar uma consequência passada de uma situação surreal, que não aconteceu, certo? Que aconteceu no passado. Se essa situação ela não é real, a gente vai estar trabalhando aqui com a ideia hipotética, né? Então, vejam só, como assim eu tenho uma consequência de algo que não aconteceu? Então, você está imaginando que se algo acontecesse, poderia ter acontecido assim. Então, nessa forma, a gente vai estar trazendo a primeira ideia de lamentação, né? Então, por isso que a terceira condicional é muito importante, porque a partir do momento que a gente entende como lamentação, a gente começa a ter a ideia de arrependimentos, que vai ser o nosso próximo conteúdo que está vindo aí. Então, vejam só, a minha condição e a minha consequência apontam para o passado. E a minha consequência, ela está dizendo que é algo surreal, algo que não pertence à realidade, que não aconteceu de fato. Então, vamos lá, vamos entender melhor isso aqui. Bom, vamos para a structure da third conditional, né? A gente sabe que toda a estrutura de condicional, o mais importante é identificar essa partícula, que é o if. Onde eu encontro o if, eu encontro a minha condição ou a nossa clause, certo? Do outro lado será quem é a nossa consequência, o result. Lembrando que se o if clause, né, a nossa condição, vier no início da frase, né, nessa sequência aqui, ó, da condição para a consequência, teremos o uso da vírgula, certo? Não é obrigatório a gente começar uma frase a partir da condição, a gente pode começar também da consequência para a condição. Isso aqui é a estrutura básica de condicionais, então eu posso começar daqui para cá, não precisando o uso da vírgula, tá bom? Professor, mas eu já vi em algum momento, em algum lugar, uma frase que começou da consequência, que foi para a condição, e tinha uma vírgula. Pode acontecer? Existem alguns casos, mas pouquíssimos, são raros, que até acontecem, certo? E também tem um outro uso, que eu vou colocar aqui mais para frente para vocês, de formas condicionais, utilizando outras palavras no lugar do if. Assim como a gente também pode substituir aquele nosso auxiliar da condicional, da consequência, por um outro verbo também, que pode ser utilizado naquele momento, naquele local. Vou já explicar isso para vocês. Bom, a terceira condicional, ela também é caracterizada por uma outra coisa. Deixa eu ler para vocês os quadrinhos. The perfect tenses mode are used in the sentence. Olha só, é uma das grandes características da terceira condicional é a utilização dos tempos perfeitos dentro dessa condicional. Ou seja, eu vou ter, olha só, na minha condição, o uso do passado perfeito, certo? Olha aí, o primeiro conteúdo do ano, que foi o último conteúdo também do segundo ano, por isso o reforço em cima do passado perfeito. E também, agora no nosso resultado, na consequência, a gente vai utilizar outro tempo perfeito, só que agora é o modo perfeito subjuntivo. Lembra na segunda condicional do modo subjuntivo, aquele que não condiz com a realidade? Por isso a gente vai estar usando também o modo subjuntivo, só que agora o modo subjuntivo perfeito.
Como é que eu vou transformar este tempo em perfeito? A gente sabe que todo tempo perfeito, a gente tem que utilizar aquele verbo ter, o verbo ter mais um particípio para transformar o tempo em perfeito. E como é que a gente vai fazer, então, o meu subjuntivo perfeito? Lembram que na segunda condicional a gente usava o would, mais uma base form, para expressar o modo subjuntivo? Agora a gente vai usar o would, o verbo ter, que é o have, mais um verbo no particípio e está feito um modo subjuntivo perfeito, tá bom? Vamos entender melhor olhando agora para a estrutura em si. Bom, na minha condição, né, você junto com o if, onde tiver o if, você vai usar o passado perfeito, tá aqui, ó, passado perfeito, ou seja, você vai usar a partícula ou auxiliar had, mais o particípio passado do verbo principal. Olha só, do passado perfeito, você só precisa saber isso. Você vai utilizar o verbo ter no passado, had, mais o particípio passado do verbo principal. E olha que maravilha, você vai ter que lidar apenas com os particípios dos verbos principais, tanto na condição quanto na consequência. Olha só, o verbo principal também estará no particípio passado. Ou seja, tudo que você vai ter que entender agora é a regrinha de como formar o particípio passado dos verbos. Se o verbo for regular, vale lembrar que quando o verbo é regular, a formação do seu particípio é feita a partir das regrinhas do passado simples. Vão se escrever da mesma forma, porém, na tradução é diferente. Mas se escreve e segue as regrinhas do passado simples. Isso só para verbos regulares. Tá bom? Os verbos irregulares a gente sabe que é aquele velho decoreba, tem que aprender mesmo, né? Tem muitos verbos que são diferentes em seu passado e no seu particípio, então é bom a gente aprender realmente alguns verbos, principalmente aqueles que são mais próximos do nosso cotidiano, ok? Então, voltando aqui para a regra, né? Na nossa consequência, vejam só, eu tenho dois verbos auxiliares, eu tenho o would, que é um verbo modal, e tenho um have. Lembrando que por would ser um verbo modal, que é um verbo anômalo ou defectivo, ele não possui conjugação regular. Se ele não vai possuir essa conjugação regular, significa que o próximo verbo que vier depois dele tem que vir na base form. Por isso, então, vai ser would have para todos os sujeitos. Você não vai diferenciar. É would have para todos. Fora isso, feito o auxiliar, que é o would have, você vai ter o particípio passado do verbo principal. Ou, se você preferir entender assim, que você vai usar o would para indicar que é o modo subjuntivo, mais o tempo perfeito, um verbo ter, mais o particípio passado. Mas é importante saber, utilizou o verbo modal, o verbo que vem a seguir, ele vem na base form, por isso que é o would, em seguida vem o have, na base form. Mas, para ele ser perfeito, eu preciso usar o particípio passado do verbo principal. Então, would have mais o particípio do verbo principal. Estará feito, né, aí o nosso modo subjuntivo perfeito. Lembrando que onde tem um modal, ele pode ser substituído por um outro modal, dependendo da situação. A gente pode utilizar um modal mais específico, para que ele dê uma ideia mais específica. No lugar de would, poderia usar could, certo? Vai continuar dando a mesma ideia. No lugar de could, eu poderia usar outro modal aí? Sim, a gente pode usar o quê? Might. Might é muito utilizado também dentro das condicionais. Então, é mais comum aparecer would, could, might, e ainda tem o should. Quando tem a ideia de dar conselhos, a gente utiliza o should, né, no lugar de would, quando for mais a questão de estar aconselhando algo que poderia ter acontecido diferente. Então, é importante saber, esses 4 modais são comuns aparecer dentro da condicional, principalmente da terceira condicional. Ok? Aqui embaixo nós temos aqui alguns exemplos da forma afirmativa, tá bom? Aqui tem if you had called me, ó, passado perfeito do verbo call. Call é um verbo regular. Então, had called, ok? If you had called me, se você tivesse me ligado, I would have come. Veja, professor, mas tu não disse que o verbo ele tem que estar no particípio passado. Come, para mim, é base form. Opa, amigão. Vamos conhecer melhor os verbos irregulares. O verbo come, no passado, ele muda para o a, vira came, mas quando ele vai para o particípio, ele volta para a estrutura original come.
mas não significa que ele está na base form, ele está no particípio. Na hora de traduzir, ele se torna diferente, tá bom? Então, muito cuidado com isso daí. Alguns verbos são assim, como come, o próprio become também, que segue a mesma ideia, become, became, become, novamente. Então, é bom ficar atento aos verbos irregulares, ok? Outro exemplo aqui, if we had saved, opa, mais um verbo regular, saved some money, we would have bought, opa, aqui um verbo irregular, olha aí, um verbo bem conhecido, né, o verbo comprar, né, o participio passado dele é bought a new car. E se nós tivéssemos guardado dinheiro, nós teríamos comprado um carro novo. Aí você pensa, nós guardamos dinheiro? Não. Nós compramos um carro novo? Não. Ou seja, a situação ela não é real, ela não aconteceu. Por isso que a terceira condicional é utilizada assim. Você, de certa forma, você está lamentando que poderia ter sido diferente, né? Se você tivesse feito aquilo, poderia ter tido um resultado diferente. Então, isso é a third conditional, ok? Vamos ver agora o modo ou a forma negativa, tá bom? O que muda? Olha só que legal. Viram que só piscou? A única coisa que mudou aí é que você vai acrescentar a partícula not. A quem? Aos verbos auxiliares. Com o passado perfeito, o not vem para o had, que você também pode abreviar como hadn't. E se for lá no subjuntivo perfeito, ele vai para o meu verbo modal. Ou would, ou should, ou might, né? Ou could. Qualquer um deles é que vai receber a negação. Por que não no have? Porque o have vai fazer a parte dele em relação a quem? Em relação ao tempo perfeito. O que vai importar como o verbo auxiliar principal é o would. São dois auxiliares, mas o principal é o modal, certo? Então, é o modal que vai sofrer essa alteração para fazer a negação. E a maioria dos verbos modais tem sua própria negação, certo? Sem necessidade de nenhum outro verbo auxiliar, certo? Então, o que mudou foi o acréscimo da partícula not, tanto na causa quanto na consequência. Daí, vale lembrar vocês que não é obrigatório a frase ser toda negativa. Você pode ter muito bem apenas a condição negativa ou apenas a consequência negativa. Ou as duas podem ser negativas também. Porém, não é obrigatório que seja a frase inteira, as duas orações negativas, para ser considerada uma sentença negativa. Tá bom? Então, nós temos aqui como exemplo, ó, if they had arrived earlier, they wouldn't have missed the train. Então, olha só, eu tenho uma frase que está na forma afirmativa e uma que está na forma negativa. Isso já indica, eu tenho um epíteto demonstrativo que está na forma negativa. A partir de quem? Da minha consequência. Olha só, eu tenho wouldn't que está expressando a negação, tá bom? Então, se eles tivessem chegado mais cedo, eles não teriam perdido o trem. Poderiam não ter perdido o trem, certo? Ficaria melhor utilizando poderia não ter perdido o trem, que é a ideia em si, sem estar traduzindo ao pé da letra, né? Então, vamos lá. Entendido? Essa é a forma negativa, ok? Então, eu trago aqui mais um pouquinho aqui de exemplos do que eu estava falando em relação aos modais. Vejam só, né? A gente pode estar trabalhando com would have, com could have, com might have, e também temos o should have. Se fosse na questão de conselhos, nós poderia estar usando o should, tá bom? Então, temos aqui alguns exemplos com o uso desses modais, né? If he had come on Monday, I would have seen him. Então, aqui é o com would. Outro. If she had worked more, she could have saved, or she could. E aqui, ó, we might have passed, might. Então, utilização de modais diferentes, não perdendo, obviamente, a estrutura da terceira condicional. Mudou apenas o tipo de modal, dependendo, obviamente, do contexto em que está inserido essa frase e o sentido dela que estão querendo ser expressados. E veja aqui na observação também que a maioria dos modais tem a sua própria, né, negação. Would, wouldn't, could, couldn't, might, mightn't. Tá ok? Então, essa daqui, basicamente, são as coisas principais da nossa terceira condicional. Certo? Nós temos aqui alguns outros exemplos para vocês darem uma olhadinha, né? Já tem aqui a tradução, né? I would have called her if I'd known her telephone number.
Importante, porque eu tenho essa abreviação de would mais have. Fiquem atentos, eu posso abreviar would com have, would. Eu tenho aqui o I had, que é o apóstrofo D. Vocês também verão que o would também tem essa abreviação. Onde? Olha só aqui, ó. We'd have gone. Olha o would aqui abreviado, igual foi abreviado o had. Ou seja, tanto o had quanto o would pode ser abreviado com o apóstrofo D. Isso daí pode acabar, né, deixando vocês bem confusos, mas fiquem atentos. Quando tiver ligado ao if, realmente será o had. Quando não tiver ligado ao if, será o would. Então, vocês podem diferenciar assim. Ou então, a presença também, né, do segundo auxiliar, que é o have, né, para indicar que é o subjuntivo. Então, fiquem atentos a isso daí também, nesses tipos de abreviações que podem aparecer aí na third conditional, ok? So, that's all for today, guys. Thanks for watching this video. Bye-bye. See you next class.